Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. E pois bem, nesta quarta-feira, dia 2, já tinha saído um vídeo aqui no canal, inclusive, né? Analisando a saída do técnico Alan Dotti do Lagarto. A ideia não era ter dois vídeos no mesmo dia, mas às vezes a urgência dos fatos se impõe sobre nós. E nesta quarta-feira tivemos uma notícia importantíssima, né? Uma bomba. Júnior Torres não é mais presidente do Sergipe, ele que vinha sendo investigado aí em um processo de impeachment por parte do Conselho Administrativo, decidiu entregar o cargo. Então ele não é mais o mandatário da equipe colorada, que tem agora um presidente interino, vai passar aí por toda uma discussão interna, né, uma eleição interna agora para o seu novo presidente. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? Claro, este vídeo está sendo gravado na própria quarta-feira, algumas horas depois desse anúncio oficial, então muitas informações ainda vão surgir, é uma análise mais preliminar, mas eu queria fazer essa análise para passar de forma geral pelo que foi esse mandato curtíssimo do presidente Júnior Torres à frente do Sergipe e os próximos passos, né, da equipe colorada, o que a gente pode esperar para esse futuro do Gipão. Antes disso, eu peço, como sempre, para você que está nos acompanhando, se você está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho aqui com análises voltadas ao futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos por aqui. E independente se você está chegando agora ou não, se já conhece ou não o nosso trabalho, deixe o like para que esse vídeo se impulsione, né? Chegue, se espalhe mais rapidamente a mais pessoas e deixe o seu comentário, principalmente você, torcedor colorado, sobre o que você está achando de toda essa situação. Eu vou fazer uma análise geral, passar por alguns pontos aqui, dando a minha opinião, então você pode concordar, discordar, com respeito aí, deixando nos comentários, a gente está sempre aberto à discussão e ao debate. Muito bem, então, Júnior Torres não é mais presidente do Sergipe, como eu falei. O anúncio foi feito oficialmente na manhã desta quarta-feira. Na verdade, foi na reunião da terça-feira à noite, né, na reunião do conselho em que o Júnior Torres ofereceu oficialmente a sua renúncia, que foi confirmada nesta quarta. Júnior Torres, então, não é mais presidente do Sergipe. Ele esteve ao lado, neste anúncio, do presidente do Conselho Deliberativo, Diego Alves, que é quem vai assumir aí de forma interina, né, de forma tampão, podemos dizer assim, o cargo de presidente do Sergipe, até que na próxima sexta-feira, dia 4, a gente tenha uma eleição indireta apenas entre membros do Conselho Administrativo para preencher aí as vagas de presidente e de vice da diretoria executiva do clube. É bom lembrar, né, que o Júnior Torres já vinha sendo investigado por supostas irregularidades na gestão, o Conselho já havia aí protocolado esse pedido de impeachment e, segundo o Conselho, as investigações vão continuar. Então, o Júnior Torres, caso sejam comprovadas essas questões, pode vir a ser punido, mesmo tendo renunciado ao cargo. Vamos lá então, né? Muita coisa fica dessa notícia, dessa situação, do que foi a passagem do Júnior Torres pelo Sergipe. Mas uma coisa é certa, independente, concorde-se ou não, com a saída do Júnior Torres do cargo, acho que é unânime que foi uma passagem bastante conturbada, né? O Júnior Torres ele foi eleito em outubro de 2024, tomou posse oficialmente em 1º de novembro de 2024 para um mandato de 3 anos, que é interrompido agora depois de 8 meses, né? Depois de um espaço bastante curto de tempo que se diga. E foram 8 meses muito intensos e de muita cobrança, né? O Júnior Torres chegou com um discurso de que faria coisas bem diferentes, né? Depois da saída do então presidente Hernan Senna, que ficou por 2 mandatos, e ele chegou com um discurso de renovação, um discurso de mudança, de que era um momento de coisas novas para o Sergipe, considerando os insucessos recentes, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro da Série D. E aí a gente teve uma gestão conturbadíssima, uma montagem de elenco para o estadual que acabou sendo bem ruim, e a gente viu o resultado disso em campo. O Sergipe foi o 7º colocado entre 10 na primeira fase do Campeonato Sergipano. Ele basicamente foi melhor do que os times que brigaram para não cair, do que Dourense, do que Carmópolis e do que Barra. De resto, ele foi pior do que todos os outros, caiu logo de cara na segunda fase, né, no primeiro mata-mata ali para o Itabaiana, não tem calendário garantido para o ano que vem, depende de um acesso da Série D à Série C esse ano, ou do título da Copa Governo do Estado, que virá aí a partir deste mês de julho. Caso contrário, o Sergipe não terá calendário, que tornaria a situação ainda mais difícil. E isso foi gerando uma cobrança muito grande sobre o Júnior Torres, né? Desde o começo do ano,
os torcedores têm se manifestado de forma muito negativa. Eu lembro de ter citado aqui em uma análise de vídeo lá no começo da temporada, quando o Sergipe abriu a temporada dos times da primeira divisão sergipanas, né, ao perder para o Asa na primeira preliminar lá da Copa do Nordeste, lá atrás, em 4 de janeiro, um desempenho muito ruim que deixou a torcida muito desconfiada. Eu até falei na época, o Júnior Torres chegou, normalmente uma nova gestão tem um lastro de tempo em que as coisas vão se ajustando e a torcida tem uma certa paciência. Só que esse lastro acabou muito cedo, a partir do momento em que esses fracassos começaram a acontecer no campo logo de cara. Então, desde o início, o Júnior Torres conviveu com a pressão muito grande. E aí acabou tropeçando em erros. Principalmente erro de montagem de elenco, como eu falei lá atrás. Erros em montagem de diretoria também, em trazer profissionais que não conseguiram fazer com que as coisas funcionassem internamente. Aí a gente teve problemas administrativos, né? Algumas questões importantes que aconteceram, principalmente se a gente for lembrar da virada do Campeonato Sergipano para a Série D, né? Quem é torcedor do Sergipe acompanhou tudo na imprensa sendo divulgado e lembra, né, da situação de jogadores que não conseguiam ser dispensados por conta de pendências de pagamento de multa e com isso não treinavam no clube. Isso acabou gerando uma questão muito complicada internamente para se resolver, né? Tudo isso foi se acumulando. Além do que, o Júnior Torres, e quem acompanha o Sergipe, quem foi acompanhando o Sergipe ao longo do ano, sabe disso. Ele é um cara muito dedicado ao clube, ele é um torcedor apaixonado, e em nenhum momento ninguém acho que duvidou da boa vontade do Júnior Torres em tentar fazer as coisas acontecerem, mas ele me pareceu ter uma certa dificuldade também a nível de comunicação, de conseguir expressar realmente para a torcida o que estava acontecendo, né? A gente acompanhava algumas entrevistas, ou até chegamos a fazer algumas, eu mesmo durante essa Série D, algumas entrevistas em pré-jogo na seleção do rádio, na Peripê, e a gente sentia essa dificuldade, às vezes, de se expressar para o torcedor, de passar uma tranquilidade para o torcedor. E isso vai gerando incoerências no discurso, né? Eu lembro que em uma das entrevistas que nós fizemos com o Júnior Torres, na época em que começou a pipocar essa questão do processo de impeachment, eu perguntei ao Júnior Torres, olha, você garante que vai ficar até o final? Existe uma cobrança muito grande de torcedores, de determinados setores, para que você saia do clube? Você vai ficar até o final do mandato? E ele garantiu, com todas as letras em belíssimo português, fico até o final. Ele inclusive disse, não quero reeleição, não vou concorrer lá na frente a um segundo mandato, mas fico até o final. E logo depois ele entrega o cargo, numa entrega de cargo saindo depois de 8 meses para um mandato ao qual foi eleito por 3 anos. Então, essa incoerência acaba pegando o torcedor. Na melhor das hipóteses, ele se equivocou bastante nisso, né? Deixou muito claro, e tá aí registrado para quem quiser ver, ouvir na internet, falando que ficaria até o final do mandato e com 8 meses de mandato, ele entrega o boné. Então essa incoerência também deixa o torcedor muito ressabiado, né? No sentido de que ele não sabia se acreditava na palavra do presidente ou não. Eu senti muitos torcedores do Sergipe, com quem eu conversei, em termômetro de rede social, falando isso. Tipo, olha, o presidente não tá me passando segurança no que ele fala. Ele tá falando publicamente e eu não consigo ter segurança, ter certeza que isso vai acontecer ou não. E isso é péssimo, porque gera uma instabilidade pro torcedor que é terrível, né? Além, é claro, de toda a situação do campo. Ao mesmo tempo que, se a gente for parar para pensar, dentro do campo, o Sergipe teve uma correção de rota importante depois do estadual. É claro, né? Aqui é bem verdade, a gente tem que apontar as coisas como elas são. Depois de um campeonato sergipano tão ruim como foi, do desempenho ruim na Copa do Brasil, na pré-Copa do Nordeste, era muito difícil piorar o que já estava muito ruim. Mas fato é que a montagem do elenco, ela foi já bem melhor organizada pensando em Série D. Hoje o Sergipe tem sim dificuldades, mas tem um elenco mais balanceado. Tem algumas posições que ainda carecem, por exemplo, falta aquele homem-gol, o grande centroavante, o grande atacante fazedor de gols, falta um lateral esquerdo mais consistente, é bem verdade. Mas de forma geral, o Sergipe teve uma montagem de elenco que melhorou bastante o seu nível para o Campeonato Brasileiro. Isso foi um acerto, querendo ou não, da diretoria, né? Porque você reformular o elenco, em tese, não é tão difícil. Você arruma uma forma de dispensar quem tá ali, traz novos jogadores. Mas você pode errar de novo na montagem de elenco.
Poderia muito bem acontecer com o Sergipe, você trazer vários jogadores, errar de novo e montar um elenco tão ruim quanto. Mas não foi o que aconteceu. O Sergipe acertou em muitas posições na montagem de elenco pensando em Série D. Isso foi um acerto. Então, de forma geral, na minha avaliação, foi uma gestão que teve mais erros do que acertos em 8 meses, mas que também teve alguns pontos positivos. Que, na média, não é tão diferente de diversas gestões que a gente teve historicamente, não só no Sergipe, mas também no futebol sergipano de maneira geral, né? Algumas gestões acertam mais, outras erram mais, mas todas elas lidam com essas situações, né? A gestão do Júnior Torres, ela teve seus acertos e teve seus erros. Na minha opinião, mais erros do que acertos. E aí é óbvio, quando a gestão erra mais, erra bastante, o torcedor vai querer uma troca, né? Aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Ah, o jogador tá mal, tira o jogador. O time tá mal, tira o técnico. O elenco foi mal montado, tira o presidente, tira o diretor, né? A gente tem muito essa cultura da troca como solução. Só que ao mesmo tempo, isso também pode vir a gerar uma insegurança administrativa ruim, um vácuo de poder. E em vácuos de poder, as situações tendem a se complicar. O próprio Sergipe sabe disso porque nos últimos anos ele tem vivido muito desse cenário. Eu até estou colocando aí na tela para vocês uma estatística que o GE, o portal GE, o Globo Esporte, né, aqui em Sergipe, publicou, bastante interessante a respeito dessa rotatividade de presidentes do Sergipe. Desde que Motinha, um ex-presidente histórico de tantos anos aí do Sergipe, deixou o cargo em 2010, ele que veio a falecer depois em 2015, de lá para cá, nesses últimos 15 anos, nós tivemos no Sergipe 9 presidentes. O Júnior Torres ele foi o 9º, né? Tivemos Ari Rezende, que foi interino, Carlos Alberto, Genison Silva, Reinaldo Moura, Silvio Santos, Carlson Silva, Hernan Senna e agora Júnior Torres, né? Repito, a estatística retirada dos amigos do GE. E curiosamente desses 9, o Hernan Senna, que foi o anterior ao Júnior Torres, né, por 2 mandatos, foi o único que foi eleito para um mandato e concluiu. Ou seja, é o exemplo claríssimo da insegurança administrativa. Trocas de presidente constantes e muitos presidentes que não conseguiam concluir os seus mandatos. O Júnior Torres é mais um nesses últimos 15 anos. Eu entendo, repito, mais uma vez, que a torcida, quando vê as coisas não dando certo, queira a troca. Mas isso pode gerar uma insegurança, um vácuo de poder que é ruim para o clube. Porque qual é a garantia de que quem vai chegar vai conseguir ter um mandato até o final de maneira tranquila? Vamos lembrar que o Júnior Torres ele foi eleito em uma eleição que teve votação e participação dos sócios. Agora vem aí um presidente que vai ser eleito de forma interna, né? Sem essa participação dos sócios torcedores. Esse é um ponto a se colocar. Quem será que vem aí? O que será que fará? Quais serão os interesses que vão estar por trás? Quais serão as articulações? Porque, querendo ou não, é um processo até um pouco rápido, né? Se você pensar que o presidente, ele entregou, né, o seu pedido de renúncia na terça-feira, foi oficialmente confirmado para o público na quarta de manhã e na sexta-feira já vai ter eleição interna. Então, é um processo bastante rápido. O que será que virá por aí? Esse é um ponto, né? No pronunciamento oficial feito à imprensa, foi ressaltado de forma muito clara, né, pelos personagens em questão, pelo Júnior Torres e pelo Diego Alves, que é o presidente do Conselho Deliberativo. A torcida pode ficar tranquila porque o foco é o acesso à Série C e vamos continuar com esse foco. O time segue com tranquilidade, o time segue sem deixar com que isso entre em campo. Mas como é que nesse cenário você vai passar para o torcedor tranquilidade? Como é que o torcedor, diante de todas essas notícias, olha para o que está acontecendo e pensa: tá tranquilo, não vai afetar o campo, vamos subir. O torcedor, de maneira geral, está inseguro, está impaciente e tem razão. Porque é uma situação muito complicada a qual o clube vive administrativamente e que tem potencial de respingar no campo. A gente não sabe como isso vai acontecer. O Sergipe entra em campo agora no sábado contra o Asa, lá em Arapiraca, um jogo dificílimo. Mas o quanto que isso pode interferir o campo? A gente não tem essa real noção. Mas quando todo esse entorno tem problemas, não é difícil que o campo seja afetado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é difícil que isso aconteça. Então, o torcedor do Sergipe olha com muita preocupação. E na minha avaliação, uma preocupação justificada. Repito, é claro também, o Júnior Torres está passando por um processo de impeachment.
por uma investigação por possíveis irregularidades. Então, claro que se foram cometidas irregularidades, ele tem que ser investigado sim e punido. Agora, será que o impeachment nesses contextos acaba sendo a melhor situação para o clube? Justamente em um período onde o Sergipe, não vou falar que vinha tão bem, apesar de ser vice-líder do grupo A4 da Série D, é bom que se diga, né? Um grupo que do asa para baixo ele tá muito nivelado por baixo, né? Com times muito instáveis, mas o Sergipe tá conseguindo aproveitar isso melhor até o momento. Em um momento em que o Sergipe vinha respirando mais, que vinha se colocando numa posição melhor no grupo, emplacando algumas vitórias, mesmo com instabilidades dentro de campo, com dificuldades para emplacar vitórias seguidas, ainda assim vinha vivendo um momento melhor, vinha vislumbrando já a possibilidade real de classificação, de quem sabe brigar por um acesso. No meio disso tudo, o presidente entrega o cargo? Como que isso cai? Como que isso fica pro elenco, para quem tá lá dentro? Então, é muito difícil. E o Sergipe corre um risco muito grande, né? Essa instabilidade pode gerar problemas muito sérios para o Sergipe dentro de campo também. Você tem, como eu falei, né, como eu mostrei agora há pouco, esses números de trocas de presidente constantes, essa instabilidade administrativa, assume um presidente de forma interina, mas por 2 dias, porque daqui a pouco tem uma eleição interna, e quem será que vem, como que isso fica? É um clima de incerteza. Enquanto o time ele sofre de instabilidades, o clima de certeza ele é estável, ele permanece de maneira constante, e isso é muito ruim. E de forma geral, eu também quero pontuar aqui 2 coisas antes de poder amarrar essa análise. Primeiro, o timing da decisão. O Júnior Torres falou nesse comunicado aí à imprensa, é importante que se diga, em questões de saúde, né, que ele precisava cuidar da saúde, que estava bastante afetada e que por isso ele também tomou essa decisão. Óbvio, se ele precisa cuidar da saúde, essa é a prioridade e tudo bem. Mas como eu falei, justamente no momento em que o time parecia engrenar um momento melhor, na vice-liderança do Grupo A4 da Série D, vislumbrando a possibilidade de classificação e de briga por acesso, o timing dessa decisão acaba sendo ruim. O Sergipe ganhou, por exemplo, do Penedense em casa, ok, fez sua obrigação no último final de semana, mas chega com moral para o duelo contra o Asa, um duelo entre os líderes do grupo, em que vencendo você encosta no líder da chave. O que parecia ser uma semana de tranquilidade, de paz e de time 100% focado numa decisão, de repente vira uma semana com o presidente entregando o cargo. O timing da decisão acaba sendo muito ruim. Isso é um fato. E segundo, a questão de comunicação, foi um ponto que eu toquei lá atrás e reforço aqui. Hoje, os principais canais de comunicação do torcedor com o público são as redes sociais. Principalmente em estados como o nosso, no estado de Sergipe, a rede social acaba sendo um canal muito direto mesmo de comunicação entre clube e torcedor. O Sergipe divulgou esse pronunciamento oficialmente no seu grupo de imprensa, que é mais voltado a profissionais da imprensa, como eu falei, como nós, aos cronistas, aos jornalistas. Mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, nas redes sociais do clube, que aí já são um canal mais direto com o torcedor comum, né? Não com o cronista, não com o jornalista, mas com o torcedor diretamente, não tem nenhum pronunciamento oficial, nenhuma postagem, nada sobre isso. O torcedor que talvez não esteja tão ligado, que consuma mais as mídias oficiais do clube, vê a rede social do Sergipe e pensa que tá tudo normal. Tem anúncio de reforço, tem divulgação de camisa, venda na loja, legal, mas não tem nada falando sobre um processo importantíssimo. É o presidente do Clube Esportivo Sergipe que está entregando o cargo. É algo muito grande, muito grave, muito sério. Isso precisa ser comunicado. Ah, mas o torcedor vai dar pancada. Faz parte do processo. Você tem que comunicar isso ao seu torcedor. Beleza, foi comunicado no grupo da imprensa e a imprensa está comunicando ao torcedor. Mas falta o clube ter essa comunicação direta também. Foi uma falha do presidente Júnior Torres que eu citei lá atrás. E que é aquela, né? A partir do momento em que você não se comunica propriamente com a torcida e com a imprensa, a torcida e a imprensa vão se comunicar e vão criar as suas narrativas. Então eu senti muita falta disso também, dessa comunicação direta oficial. Claro, pode ser que esse vídeo vá ao ar e algo tenha sido dito ou publicado, mas até o momento eu não vi e isso me incomodou também. De forma geral, é isso. Uma passagem muito conturbada, cheia de problemas, com muitos erros, mas também com alguns acertos. Não acho que o Júnior Torres seja um presidente que vá deixar saudades para a torcida do Sergipe, ao mesmo tempo em que esse processo como está acontecendo, uma saída como está acontecendo, uma eleição indireta que vem aí, isso tem o potencial também de trazer muitos problemas.
Vamos ficar de olho, e o torcedor colorado, que vem sofrido de tantos e tantos anos aí, de várias situações, de várias questões, torce, reza, sonha com dias melhores. Vamos ver o que virá pela frente. É isso, pessoal. Fiz aqui uma análise mais ampla, desde a saída, a notícia, passando aí por algumas questões gerais do mandato do Júnior Torres, da situação interna do Sergipe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise, desse conteúdo. Lembrando, mais uma vez, para você que está nos acompanhando, deixe o like, deixe o seu comentário, você torcedor do Sergipe, sobre o que você achou dessa situação, o que você está achando desse cenário do Gipão. E você que está chegando agora no canal, ative o sininho, se inscreva e fique ligado sempre para receber notificações de novos vídeos por aqui. É isto, muito obrigado mais uma vez pela audiência nesse vídeo aí extraordinário de última hora que pintou falando sobre a renúncia do Júnior Torres do Sergipe, e a gente se vê numa próxima. Valeu!